Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas. Vamos tentar resolver agora o exercício 2, né, da substituição de equipamentos. Vejam que aqui, basicamente, o que ele pede, né, é que a gente ache um determinado valor que torne, vamos dizer assim, uma situação de equilíbrio. Equilíbrio em que sentido? Observe o seguinte. Uma das bases, vamos dizer assim, para determinar o valor, conforme o exercício 1 nos fala, né, que é esse aqui, certo? Uma das bases que a gente tomou a decisão pela defensora, né, a gente chegou à conclusão de que a defensora tinha um CAUE menor de 17.306,65, o que a tornava melhor do que a desafiante, cujo CAUE era de 19.123,05. Ora, se a gente observar, um dos aspectos que a gente tem que considerar para determinar isso daqui seria, obviamente, a situação, vamos dizer assim, da defensora. No caso, o valor de mercado da defensora que está sendo colocado. Porque, em tese, o que a gente está dizendo é que a defensora hoje vale 15 mil reais no mercado. Não tem nenhuma informação de trading, ou seja, de valor de compra da máquina pela empresa desafiante, ou seja, pela empresa que quer vender a outra máquina nova. Mas, se eventualmente ela oferecesse um valor talvez um pouco maior aqui, esse valor faria com que esse meu CAUE talvez levantasse. Por exemplo, se eu colocasse 18 mil, observe, veja que, nesse caso, o meu CAUE, já sobe para 18.048,94. Ou seja, claro que esse valor de mercado seria como se eu tivesse um custo desse para mim manter a máquina usada, porque eu estaria deixando de ganhar, no caso, esse valor que a empresa que está oferecendo a desafiante pagaria pela máquina velha. Certo? Então, subindo esse valor, é óbvio, se eu botar aqui 25 mil, por exemplo, vai gerar um custo uniforme, para essa melhor situação aqui de 3 anos, superior ao meu caso aqui da minha desafiante. Então, se ela oferecer 25 mil, é vantagem eu comprar a desafiante do que eu manter a velha. Tá? Então, esse seria, por exemplo, um valor necessariamente interessante para mim. Se a empresa desafiante oferecer 25 mil pela máquina velha, com certeza o melhor negócio é vender a máquina velha e comprar uma máquina nova. Agora, vamos deixar aqui, vamos voltar aos 15 mil originais aqui, e vamos pensar no seguinte, qual seria o valor, vamos dizer assim, que seria o limite, para que eu pudesse fazer a venda dessa máquina, ou ficar indiferente, vamos dizer assim, entre vender ou ficar com a máquina velha. Essa é a pergunta relativa ao exercício 2. Esse é o ponto de equilíbrio que ele está dizendo. Considerando os dados do exercício 1, determinar qual seria o valor de trading da máquina defensora, ou seja, por quanto a gente venderia essa máquina defensora, que iguala os valores de VALE da defensora e da desafiante. Ou seja, qual seria o valor de compra da máquina defensora pela empresa desafiante, que indica uma opção indiferente. Ou seja, se for maior substitui, se for menor permanece. Ou seja, um limite. Como se eu determinasse, olha, esse aqui é o meu limite. Até aqui, vamos dizer assim, abaixo disso eu fico com a defensora e acima disso eu fico com a desafiante. Eu posso, obviamente, ficar modificando valores. Eu colocar aqui 16 mil, por exemplo, e entrar com esses valores, e aqui eu vejo que ainda está baixo, ou seja, tem que ser mais que 16 mil. Mas no Excel, eu posso utilizar uma função, que é uma função interessante, que se chama atingir meta. Não sei se você conhece, mas se você não conhece, é importante que é uma função interessante que você, como engenheiro ou engenheira, vai precisar eventualmente. Tá? Então, antes de você usar a tal do atingir meta, é preciso que você deixe, vamos dizer assim, habilite que o Excel trabalhe com essas condições, certo? Para isso, você precisa verificar o seguinte. Clicar aqui nas informações do arquivo, nas opções,
certo? Clica nas opções, ele vai abrir essas opções, você vai colocar aqui suplementos, observe aqui à esquerda suplementos. Ao clicar em suplementos, você vai clicar gerenciar suplementos do Excel, aqui embaixo, ó. Então clica em ir, ele vai abrir alguns suplementos. Veja que para mim já está marcado o solver. É importante que você coloque o solver e ferramentas de análise. Tá? Então, se não está clicado aqui para você, você precisa clicar nesse solver. Tá? E também nas ferramentas de análise, acho que é interessante. Então, ferramentas de análise e solver tem que estar clicado. E aí dá um OK e pronto. Então, basicamente, o seu Excel vai estar disponibilizando essa condição. Tá? Então, veja, aqui vamos voltar para o 15.000. Tá? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, observe que eu clico na aba de dados, essa aba aqui em cima, está na inicial, vou clicar na aba de dados, clico na aba de dados e ele vai abrir esse meu conjunto de ferramentas. E eu escolho o chamado teste de hipóteses. Clicando em teste de hipóteses, eu abro 3 possibilidades, gerenciador de cenários, atingir meta e tabela de dados. Eu vou clicar em atingir meta. Ok? Então, cliquei em atingir meta, ele vai abrir para você uma caixinha de diálogo, perguntando algumas coisas. Definir qual célula? Olha, eu quero que essa célula aqui, que é a minha célula objetivo, certo? Seja exatamente igual ao valor que seria igualado, vamos dizer assim, à posição, à situação da desafiante. Então, eu quero que esse valor atinja... Só tem um porém, tem que ser negativo, senão ele não vai entender. Tá? Então, menos 19,123,03. Alterando qual célula? Eu quero que ele altere essa célula aqui, os 15.000 originais. Ou seja, ele vai procurar valores que determinam essa condição. Ok? Então, né, faça isso. Se você não fez ainda, pause o vídeo e tente fazer. Ok? Vamos considerar que você já fez. Então, ao clicar o OK aqui, observe o que ele vai fazer. Ele vai alterar essa fórmula, essa célula aqui. Veja o que ele fez. Ele alterou a célula. Se você não viu, volte o vídeo, tá? Uns minutinhos, alguns segundos, e você vai verificar basicamente esse resultado. Observe que ele chegou a um valor de 22.340,94. Certo? Então, esse valor de 22.340,94, observe, iguala os valores de CAUE, tanto para a defensora quanto para a desafiante. Então, a desafiante já era 19.123,03. Agora, a defensora, caso a empresa faça um trade-in, ou seja, compre a máquina velha por 22.340,94, é exatamente igual, tanto a defensora quanto a desafiante. Caso ele pague um pouquinho a mais, por exemplo, 22.350, por exemplo, o que acontece? Esse valor já sobe para 125, que é superior ao 123, ou seja, já vale a pena comprar a desafiante. Caso eu faça 22.300, né, ele fica ainda menor, ou seja, 22.340 e alguma coisa, vamos fazer de novo que eu perdi o número, tá? Vamos lá, eu quero que esse aqui seja igual a, aproveita que você já vê de novo, a 19.123,03, negativo, certo? Alterando a célula, essa aqui, ok? Então, ele fez, ó, 340,94. Ok. Então, vamos deixar assim e dizer que, né, nesse exemplo aqui, nesse exercício, eu consigo calcular ou determinar através do Excel, certo? Então, aqui eu coloquei, ó, no Excel é possível utilizar o solver com a condição atingir meta e o valor de trending de equilíbrio é exatamente, vamos aqui, não, 22.340,94. Então esse é o valor que o Excel encontrou para você como ponto de equilíbrio. Claro que é possível eventualmente fazer isso algebricamente, tá? Eu fiz aqui esse resumo aqui, ó, colocando da seguinte maneira. Eu sei que então o VALE e o CAUE, no caso, né?
do defensora e da desafiante tem que ser igual. Igual a que valor? A 19.123,03. Então a situação atual é 17.306,65, que é aquela situação em que você tinha para 15 mil, vamos voltar aqui no exercício 1, ó, da onde eu tirei esse número aqui, ó, tá? É a situação de 17.306,65, quando eu tenho 15 mil de valor de mercado, tá? E é daí que eu tirei esse número. Logo, a defensora é melhor. 17 é menor do que 19 alguma coisa, né? Se você se recorda, 17.306 é menor que 19, então é melhor a defensora. Por isso que a gente optou pela defensora. Agora, a pergunta é qual o valor de VM, né? Ou seja, de trade-in, que tornaria viável a desafiante? Bom, nesse caso é o seguinte, ó. Se você observar, a defensora, ela está com 3 anos de idade. Ou seja, eu estou fazendo uma análise para 3 anos. Nesse caso, observe, tá? Vou voltar aqui. Tá? Nesse caso, né, você tem a situação em que eu tenho esse 15 mil aqui de valor de mercado, certo? E tenho os gastos de custo operacional anual de 20 mil no primeiro ano, 8 mil no segundo e 12 mil no terceiro, certo? E tenho, vamos dizer assim, valores relativos a 20% a menos a cada ano que passa no valor de mercado da máquina, certo? Então isso faz com que a minha máquina tenha uma desvalorização de 20% a menos por ano, ok? Então eu montei esse fluxo de caixa aqui. Na data zero, eu vou colocar basicamente o meu valor de mercado, que eu não sei porque é o que eu estou querendo buscar. No ano 1, observe, eu tenho um custo anual aqui de 20 mil. No ano 2, um custo anual, um COA de 8 mil. E no ano 3, um COA de 12 mil. Que foi basicamente os dados que estão aqui no meu exemplo. Ok? Só que no ano 3 eu tenho a venda dessa máquina, ou seja, a venda dessa máquina, um ganho relativo a 20%, né, a cada ano que cai, né, ou seja, aqui ela cai 0,8, aqui ela cai 0,8, aqui ela cai 0,8. É como se eu multiplicasse por 0,8 chegou aqui, por 0,8 chegou aqui, por 0,8 chegou aqui. Ou seja, multiplico 3 vezes por 0,8. É como se eu multiplicasse por 0,8 ao cubo aqui. Então, esse valor de mercado é o meu valor original, multiplicado por 0,8, multiplicado por 0,8, multiplicado por 0,8. Simbolizado aqui por VM elevado vezes 0,8 ao cubo. Ok? Muito bem. Nesse caso, esse aqui é o meu fluxo de caixa, então, que eu estou analisando. Se eu pegar e calcular o VPL disso daqui, o que, que eu tenho? Meu VPL, vamos dizer assim, certo? Seria, de uma certa forma, dado por menos VM, observe, certo? Menos 20 mil por 1,1, aqui colocado, menos, também é negativo, 8 mil por 1,1 ao quadrado, descontando, e agora eu vou fazer um mais aqui, porque depende dessa subtração, tá? Então eu fiz que esse meu VM, né, esse meu numerador, na realidade, seria uma subtração entre o valor de venda e o 12 mil. Então meu VM vezes 0,8 ao cubo, menos 12 mil, descontado 3 períodos, 1,1 ao cubo. Ok? Calculando isso, eu vou chegar basicamente a uma expressão. Só que antes de chegar nessa expressão, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Lembre que o meu CAUE, basicamente, era 19, teria que ser 19.123,03. Então, o que, que eu fiz? Eu sei que o meu CAUE é, na realidade, a distribuição do meu VPL. Lembram? Né? Como é que eu calculava a CAUE? Eu distribuía o VPL uniformemente ao longo da quantidade de anos, no caso aqui 3 anos. Então, meu VPL, certo? Perdão, o meu CAUE, né? Distribuído uniformemente a 10% ao ano em 3 anos. Se o CAUE ou VAUE é 19.123,03, que é o valor que eu estou querendo, é só calcular usando essa fórmula aqui e eu verifico que o VPL que eu estou buscando é, na realidade, 47.556,19.
Faça a continha e veja que dá para fazer isso daqui. Então, usando esse valor de 47.556,19 no lugar do VPL, e agora usando essa nossa fórmula aqui, observe que único valor que está, vamos dizer assim, que precisa ser determinado, a única incógnita é o VM. Então, é só resolver essa expressão aqui para VM, certo? Vamos dizer assim, sugiro que você o faça, né? Substituindo aqui 47 por VPL, você vai encontrando aqui, esse aqui é um ponto intermediário na conta, né? Depois você chega em valores e determina que o nosso VM é 22.341,02, muito próximo daquele valor que a gente tem lá. Então, tem, obviamente, algumas aproximações que a gente acaba fazendo aqui, não dá aquela precisão necessária, tá? Então, veja, o resultado que a gente tinha obtido pelo atingir meta do Excel era 22.340,94. Aqui deu uma diferença de menos de R$1. Aqui 94 para 0,2 deu 3 centavos de diferença, né? Mas está, vamos dizer assim, admitido devido a essa questão da aproximação. Então veja que qualquer valor pago pela máquina velha defensora acima de 22.341 aproximadamente torna desafiante melhor. Então é essa a maneira de se calcular ou se determinar esse valor com base nessa condição, ok? Então tem duas maneiras. A gente fez usando o método algébrico, né, encontrando aquela condição, ou usando o atingir meta do Excel. Tá? Suponho que você veja direitinho esse atingir meta, se você nunca usou, não sabia da existência dele, ele é uma ferramenta muito legal, muito interessante, que vale a pena você conhecer, né? Deixe instalado no seu Excel e experimente aí nesse caso, ok? Abraço.